A década de 80 foi uma explosão de sons, cores e excessos. Uma era em que a música se tornou espetáculo. A imagem ganhou poder e a guitarra elétrica atingiu o auge da sua glória. Foi o tempo dos heróis do solo, dos riffs incendiários, das notas longas que pareciam chorar e das melodias que transformaram simples canções em hinos eternos. O palco era o templo e a guitarra, o instrumento sagrado. Hoje, a gente volta no tempo para relembrar aqueles solos que não foram apenas notas tocadas, mas declarações de alma. 7 momentos em que a guitarra parou o mundo e o som virou história. Era 1982, quando Eddie Van Halen transformou o impossível em realidade com Beat It, de Michael Jackson. Até hoje, é difícil acreditar que aquele solo, de apenas 30 segundos, tenha redefinido o som da década. Jackson queria um toque de rock na sua música, algo que atravessasse fronteiras. Ed entrou no estúdio, ouviu a faixa uma única vez e gravou o solo de improviso, sem cobrar nada. O resultado? Um dos solos mais famosos de todos os tempos. A Velocity Age, a precisão e o uso da técnica de tapping que ele praticamente reinventou, fizeram do som algo nunca antes ouvido no pop. A guitarra soava como fogo líquido, uma mistura de fúria e elegância. A Pat Dolly, o rock e o pop nunca mais seriam os mesmos. Michael ganhou um clássico. Eddie, a imortalidade. Mas se existe um solo que simboliza emoção pura, ele pertence a David Gilmour do Pink Floyd. Em Comfortably Numb, gravado em 1979, mas eternizado nos anos 80, com a turnê monumental do Dual. Esse solo é o tipo de som que parece vir de outro mundo. Gilmour não era sobre velocidade, era sobre sentimento. Cada nota, cada dobra de som, cada pausa, é uma conversa direta com a alma. Ele gravou mais de 5 versões diferentes, até encontrar o equilíbrio perfeito entre dor e transcendência. Quando o solo começa, o tempo simplesmente para. É como se a guitarra falasse, e o que ela diz? Ninguém precisa traduzir. Muitos guitarristas tentaram reproduzir, mas poucos compreenderam o que realmente está ali. Emoção pura condensada em som. Em 1987, uma nova onda tomou o mundo com Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Slash surgiu como um trovão em meio ao glam rock, que dominava as rádios. O riff nasceu de uma brincadeira. Ele estava apenas aquecendo os dedos, tocando uma sequência de acordes repetitiva e melódica. A banda ouviu e disse: "Isso é uma música." E virou. O solo, cheio de curvas e explosões, é um passeio de montanha-russa. É o tipo de solo que conta uma história dentro da história. Quando chega no final, é impossível não sentir aquele arrepio, como se algo dentro de você tivesse sido acordado. Slash se tornou símbolo de atitude, chapéu, cigarro, Les Paul e alma. Um ícone dos anos 80, nascido do acaso e da paixão. A mesma década viu o renascimento do heavy metal com bandas como Iron Maiden. E poucos solos definiram tão bem esse espírito quanto o de The Number of the Beast. Lançado em 1982, a combinação das guitarras de Dave Murray e Adrian Smith criou um som duplo, harmonizado, quase sinfônico. O solo é rápido, agressivo, mas ao mesmo tempo melódico e elegante. Ele captura a essência do metal britânico, técnica, precisão e teatralidade. Era o som de uma geração que queria velocidade e rebeldia. E o Iron Maiden entregou exatamente isso. Uma avalanche de riffs que fizeram o mundo inteiro levantar o punho e cantar junto. Enquanto o metal ganhava força, outro guitarrista nascia para o mito Mark Knopfler, do Dire Straits. Em Sultans of Swing, ele mostrou que técnica não precisa ser barulho. Com sua guitarra limpa, sem palheta, usando apenas os dedos, Knopfler criou um som único, cristalino, quase hipnótico. Embora a música tenha surgido no final dos anos 70, foi nos anos 80 que ela se consolidou como um hino atemporal. O solo é uma conversa. Não grita, não explode, ele simplesmente flui. É pura elegância. Knopfler transformou o simples em sublime, mostrando que às vezes o silêncio entre as notas fala mais alto do que o som em si. Mas os anos 80 também foram palco de pura ousadia. E ninguém personificou isso melhor do que Brian May do Queen. Am I Want It All, de 1989. O guitarrista levou seu estilo a outro nível. Ele sempre foi conhecido por seus solos teatrais, cheios de camadas e harmonia, mas nessa faixa ele trouxe uma força quase épica. O som de sua Red Special. Uma guitarra que ele mesmo construiu com o pai soa como se 1000 guitarras tocassem ao mesmo tempo. Brian não apenas tocava, ele arquitetava o som. E I Want It All é exatamente isso. O som de alguém que quer tudo e que sabe como transformar esse desejo em pura energia elétrica. É o grito final de uma década que viveu intensamente e se despediu com estilo. E claro, não dá para falar de solos lendários sem citar November Rain,
do Guns N' Roses, lançada no início dos anos 90, mas concebida nos 80. Slash mais uma vez aparece, desta vez não como o guitarrista selvagem, mas como o poeta do som. O solo dessa música é uma pintura. É longo, cinematográfico e parece se estender pelo tempo e espaço. Gravado em uma única tomada, ele é puro sentimento. Cada nota é uma lágrima, cada vibrato, uma lembrança. Quando o solo entra na ponte final, parece que a guitarra está chorando junto com a orquestra. É um encerramento perfeito para uma era em que o solo de guitarra era a alma da música. O mais fascinante é que cada um desses solos nasceu de contextos completamente diferentes. Eddie Van Halen, o virtuoso, que queria quebrar barreiras. Gil Moreau, pintor do som. Slash, o garoto das ruas que virou lenda. Keith Flair, o mestre da sutileza. Brian Mayhew, arquiteto da grandeza. E o Iron Maiden, que transformou o metal em arte. Cada um deixou sua marca, e todos juntos criaram a identidade sonora dos anos 80. Mas o que todos têm em comum é a emoção. Pork No Fim, o solo de guitarra, não é sobre técnica, é sobre alma. É o momento em que o músico para de tocar notas e começa a falar com o coração. É o instante em que a música deixa de ser apenas som e vira sentimento. É o grito, a confissão, o desabafo. Os solos dos anos 80 não foram apenas exercícios de virtuosismo, foram declarações humanas. Talvez por isso, mesmo décadas depois, ainda ouvimos e sentimos como se fosse ontem. Quando o primeiro acorde de Sweet Child do Mini toca, algo dentro da gente desperta. Quando Comfortably Numb começa, o mundo desacelera. Quando o riff do Beat It explode, a energia atravessa o corpo inteiro. Esses momentos são eternos, porque carregam o espírito de uma era, em que a música era feita para durar, não para viralizar. Uma era em que os artistas buscavam perfeição, mas encontravam humanidade. E essa é a verdadeira força da guitarra, um instrumento capaz de gritar e sussurrar, de incendiar estádios e silenciar multidões. Ela foi a voz de uma geração. Nos anos 80, cada solo era um manifesto. E mesmo com o passar do tempo, essas notas continuam ecoando, lembrando a todos nós de que o poder da música está na emoção que ela desperta. Hoje, talvez não existam mais tantos solos longos nas rádios. Talvez o som tenha mudado, mas a chama continua acesa em cada pessoa que pega uma guitarra e tenta, de alguma forma, dizer o que sente. E se existe uma verdade que os anos 80 ensinaram, é que o som pode envelhecer, mas o sentimento não. Os solos daquela década continuam vivos, não apenas nas gravações, mas na memória coletiva de quem cresceu ouvindo o som de uma guitarra falar mais alto do que 1000 palavras. Então, da próxima vez que você dar o play em Beat It Sweet Child Mini ou Comfortably Numb, feche os olhos e deixe-se levar. Sinta o peso, o drama, a beleza e o poder de cada nota. Porque aquilo não é apenas música, é história, é alma, é vida. E se você é apaixonado por essas histórias, se quer continuar viajando nesse túnel do tempo da música, se inscreva agora no Código Sonoro, deixa o like e ativa o sininho. Porque aqui, a gente não apenas ouve música, a gente revive o som que mudou o mundo. Uma nota de cada vez.